Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo. Diário de uma favelada. Dias 8 e 9 de julho de 1958. 8 de julho. Eu estava indisposta, deitei cedo. Despertei com a algazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam, porque todos falavam ao mesmo tempo e eram muitas vozes reunidas. Vozes de todos os tipos. Eu queria levantar para pedir-lhe que deixasse o povo dormir. Mas percebi que ia perder tempo. Eles já estavam alcoolizados. A Leila deu um show e os seus gritos não deixou os vizinhos dormir. Às 4 horas comecei a escrever. Quando eu desperto, custo adormecer. Fico pensando na vida atribulada e pensando nas palavras do Frei Luís, que nos diz para sermos humildes. Penso, se o Frei Luís fosse casado e tivesse filhos e ganhasse salário mínimo, aí eu queria ver se o Frei Luís era humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei tivesse os seus filhos comendo gêneros deteriorados, comidos pelos corvos e ratos, havia de revoltar-se, porque a revolta surge das agruras. Mandei o João comprar 10 de queijo. Ele encontrou-se com o Adalberto e disse para ele vir falar comigo. É que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para eu escrever e guardar os meus livros. Eu saí e fui catar papel. Pouco papel nas ruas, porque outro coitado também está catando papel. Ele vende o papel e compra pinga e bebe. Depois senta e chora em silêncio. Eu estava com tanto sono que não podia andar. A dona Anita deu-me doces e ganhei só 23 cruzeiros. Quando eu cheguei na favela, o João estava lendo o gibi. Esquentei a comida e dei-lhes. O barulho noturno que ouvi. As mulheres estavam comentando que os homens beberam 14 litros de pinga. E a Leila insultou um jovem e ele espancou-a. Lhe jogou no solo e deu um pontapé no rosto. O ato é selvagem. Mas a Leila, quando bebe, irrita as pessoas. Ela já apanhou até do Chiclé, um preto bom que reside aqui na favela. Ele não queria espancá-la, mas ela desclassificou-lhe demais. Ela deu-lhe tanto que até arrancou-lhe 2 dentes, e por isso o apelido dele aqui na favela é dentista. A Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina. Hoje é dia das choronas. Aqui reside uma nortista que, quando bebe, torra a paciência. O filho da nortista arranjou uma namorada, uma mulher que pode ser a sua avó. A futura esposa veio residir com a mãe. Quando a velha bebe, fica aborrecendo e discutem. E a velha não lhes dava sossego. Ele fugiu com a mulher e a velha está chorando. Quero o retorno do filho. É 5 horas. José Carlos chegou. Vou trocá-lo para ir na Casa Gouveia comprar um par de sapatos para ele. Na Casa Gouveia, ele escolheu o sapato, 159. O senhor Gouveia deixou por 150. Ele está contente e olha as pessoas que passam para ver se estão notando seus sapatos novos. Quando eu cheguei na favela, encontrei com o senhor Francisco. Ele emprestou-me a carrocinha e eu fui buscar as tábuas. Levei a Vera dentro da carrocinha, o José Carlos e o Ninho. Para ir foi fácil, a carrocinha deslizava no asfalto como se ela fosse automática. Coloquei as madeiras de vários modos. Ora ficava dianteira, ora traseira. Percebi que precisava trazer em 2 vezes. O que é preciso fazer eu faço, sem achar que é sacrifício. Na Rua Araguaia, com a Rua Canindé, tem muita lama. E eu encontrei dificuldade, porque eu estava descalço e os meus pés deslizavam na lama. Não havia possibilidade de firmar os pés. Eu escorregava. Apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim. Disse-me para eu ajeitar as tábuas. Agradeci e segui. No ponto do bonde, as tábuas escorregaram da carrocinha. E o José Carlos, vendo a minha luta, disse-me: por que é que a senhora não casou-se? Agora a senhora tinha um homem para ajudar. Dei graças a Deus quando cheguei na favela. Uma senhora estava esperando-me. Disse-me que o João havia machucado a sua filha. Ela disse-me que o meu filho tentou violentar a sua filha de 2 anos e que ela ia dar parte no juiz.
Se ele fez isto, quem há de interná-lo sou eu. Chorei. Deitei o José Carlos e saí com o João. Fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo. Preciso retirá-lo da rua, porque agora tudo que aparecer de mal vão dizer que foi ele. No juizado, o doutor, que estava de plantão, disse para eu voltar no dia 10, que que o dia 9 era feriado. Saí do juizado e fui tomar o bonde, por ser mais barato. No ponto do bonde, o João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco. Quando cheguei na favela, era meia-noite. Eu estava nervosa. 9 de julho. Tive sonhos agitados. Eu estava tão nervosa que, se eu tivesse asas, eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado estes filhos. Quando eu estava preparando-me para sair, a dona Alice veio dizer que 2 meninos do juiz estavam vagando aqui na favela. Fui ver. Estavam com roupas amarelas, descalços e sem camisa, só com aquele blusão em cima da pele. Eles estavam desorientados. Perguntei se queriam café. Responderam que não. Eu entrei e fui preparar para sair para a rua. O José Carlos acompanhou os meninos. Depois veio perguntar-me se eu podia arranjar umas roupas para os meninos. Vá chamá-los. Ele foi e voltou com os meninos. Um era mulato claro, um rosto feio, um narigão. O outro era branco bonito. Contaram-me os horrores do juizado, que passam fome e frio e que apanham ininterruptamente. Perguntaram se eu podia arranjar-lhes umas camisas. Dei-lhe as camisas e as calças. Perguntei-lhes os nomes. O mulato é Antônio e o branco é Nelson. Perguntei-lhes se sabiam ler. Responderam que sim. Dei-lhes café. Falaram que reside na Vila Maria e que tem mãe. Aconselharam meus filhos para ser bons para mim, que os filhos estão melhor com as mães, que a coisa melhor do mundo é a mãe. Eles pegaram as roupas que eu dei-lhes. A calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos. Quando eles saíram, olharam o número do meu barracão e pediu-me para não internar o João, que a comida é deficiente, que eles eram obrigados a lavar louça, que se uma criança jogar fora o resto da comida no lixo, que eles obrigam a criança a catar e comer. Os meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos. Decidi não internar o João porque ele tem apetite. O que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas. Os meninos perguntaram o meu nome e saíram sorrindo para mim. Penso, por que será que os meninos que fogem do juizado vêm difamando a organização? Percebi que no juizado as crianças degradam a moral. Os juízes não têm capacidade para formar o caráter das crianças. O que é que lhes falta? Interesse por infelizes ou verba do Estado? Em 1952, eu procurava ingressar na Vera Cruz e fui no juizado falar com o Dr. Nascimento se havia possibilidade de internar os meus filhos. Ele disse-me que se os meus filhos fossem para o abrigo, que ia sair ladrões. Fiquei horrorizada ouvindo um juiz dizer isso. Quando existia a saudosa Rua Itaboca, eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do Meretrício. Quando eu ia lá e via as mulheres mais nojentas e perguntava: onde vocês foram criadas? No abrigo de menores. Vocês sabem ler? Não, por quê? Você é padre? Eu parava a interrogação. Elas não sabiam ler nem cuidar de uma casa. A única coisa que elas conhecem minuciosamente é poder lecionar e dar diplomas é de pornografia. Pobres órfãs do juiz. Fui catar papel. Estava indisposta. O povo da rua percebe quando eu estou triste. Ganhei 36 cruzeiros. Voltei. Não conversei com ninguém. Estou sem ação com a vida. Começo a achar a minha vida insípida e longa demais. Hoje o sol não saiu. O dia está triste igual à minha vida. Deixei o João fechado estudando. Disse-lhe que o homem que erra está vacinado na opinião pública. O que eu observo é que os que vivem aqui na favela não podem esperar boa coisa deste ambiente. São os adultos que contribuem para delinquir os menores.
Temos os professores de escândalos, a Leila, a Meire, a Zefa, a Petita e a Deolinda. Quando eu cheguei na favela, encontrei um nortista que estava com uma peixeira procurando meu filho. Quando me viu, não disse nada, mas eu conversei com ele. Ouvi as mulheres do depósito dizer que o senhor João, da Rua do Porto, faleceu e que ficou 2 dias aguardando recursos para ser sepultado. Eu ia vê-lo, mas comecei a sentir indisposição e resolvi deitar um pouco. Já faz uns 2 anos que eu não deito durante o dia. Penso no senhor João, que já há tempos estava doente, paralisia. Ele dizia que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela esposa. Que a vida sem doença já é dura de conduzir. A sua esposa, dona Angelina, é quem trabalhava para os dois. Ela tinha um auxílio das vicentinas, mas fizeram tanta intriga e as vicentinas deixou de auxiliá-la. Injustiça. Eu dormi um pouco, depois comecei a escrever. A dona Alice deu-me um prato de sopa. O dia que eu mudar da favela, vou acender uma vela para São Sebastião. Ouço a Deolinda brigando com seu esposo. Eles eram amaziados e as vicentinas aconselhou-os a casar. Ele bebe muito e ela o dobro. Ela diz que seu estômago não aceita café de manhã, que se beber vomita. De manhã ela bebe pinga e passa o resto do dia chupando o dedo. É nojento ver uma mulher de 50 anos chupando o dedo. Ela foi chamar a rádio patrulha porque ambos estão com a cabeça quebrada. A sogra também bebe e forma o trio mais escandaloso da Rua C. Eu guardei as roupas dos meninos do juizado para comprovante. Fiquei horrorizada com o cheiro de suor e achei desmazelo. Gente, teve uma hora que eu falei cruzeiros, né? Ela falou, ganhei 36 cruzeiros, e eu falei a palavra cruzeiros. Mas no livro não está escrito não, tá, gente, qual é o nome da moeda. Ela sempre coloca o dinheiro, né, com o número 00, e a gente entende que está falando de dinheiro, até por causa do contexto também, ganhei tanto, não sei o quê, mas ela não diz o nome da moeda. Eu acho que naquela época era cruzeiros, mas também não sei, não tenho certeza. Eu sei que se trata de dinheiro, claro, porque tem um número, né, 00, como a gente escreve para se referir a dinheiro, mas ela nunca menciona a moeda, tá, gente? Ela só coloca, na escrita aqui no livro, só aparece o número. Tá, minha gente, só uma curiosidade. Outra coisa também que eu reparei, como eu estou lendo assim diariamente somente, né, a leitura do nosso vídeo por dia, algumas vezes, já que demora um pouco, né, eu só leio uma vez por dia, não estou fazendo a leitura corrida direto, né, eu estou lendo junto com vocês, tá, gente? Algumas vezes eu tenho a impressão de que estou lendo de novo a mesma coisa. Mas é porque ela volta aos assuntos, né? Ela retoma vários assuntos, mas não se repete. Ela retoma e discute uma novidade a partir daquela questão. É muito bom. Olha a playlist completa.